Alô! Bem-vindos e bem-vindas para mais um Slides Perdidos. Fala aí, Cajá. Alô, você! Tu mandou um alô, veio logo esse alô, você! E aí, tranquilidade, galera pensante? Mais uma vez, estamos aqui para o quê, Luiz? Mais um Slide Perdido que a gente achou para trocar ideia, para desenrolar, né? Pode ser um conceito, Exatamente. pode ser um Cara, conceito, um pensamento, um método, uma ferramenta, pode ser qualquer coisa. A gente vai catando aleatoriamente e vai trazendo para cá para desenrolar com a galera, né? exatamente. O que a gente mais quer é, cara, compartilhar conhecimento. Boa? Então, como a gente tem Sim. produzido bastante, a gente está trazendo os slides perdidos para vocês poderem ter contato aí com alguns dos conhecimentos que a gente está rumo da nossa vida. E, cara, seja bem-vindo para interagir, tá? Aqui embaixo, do lado, tem um chat. Fiquem, pô, livres para comentar, dar sua opinião, falar se você usa esse conhecimento ou não, se você usa essa ferramenta ou não, e nos ajudar também a lapidar o que vocês esperam conhecer aqui nesse canal, sacou? Porque esse é o nosso primeiro projeto, de Slides Perdidos. A gente já sei que a gente já tem outros projetos aí de vídeos, audiovisual, sempre dentro desse conceito de cultura e de inovação. Então, chega aí para somar. É isso aí. A gente quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, então tu já sabe o que você tem que fazer, né? Curtir, compartilhar, todas essas paradas que fazem o algoritmo bombar. E eu falei sobre esse tipo de conteúdo, mas nem sempre a gente vai trazer uma grande novidade aqui, não. Talvez a gente traga uma nova abordagem, né? E o slide que eu catei aqui, que eu, queria conversar aqui com o Cajá e com vocês aí nos comentários, é o seguinte. Cara, nos meus workshops, consultorias, a maior dificuldade que eu tenho é fazer a galera ter paciência e ter empenho em problematizar as coisas. Ou seja, a galera tem muita pressa para sair voado do problema e já ir para a parte gostosa, que é ter ideias, viajar, pensar na solução e etc, né? Então, galera, vocês certamente já conhecem essa ferramenta aqui. Que ferramenta é essa, Cajá? Five Whys, né? Os cinco porquês. E é engraçado, cara, que a gente vive numa sociedade tão rápida, né? Que é exatamente o que o Luiz falou. Ninguém quer pensar no problema. Todo mundo quer a solução. E olha só, é a solução. As pessoas acham que vão ter uma solução de uma hora para outra, perfeita e vai encaixar ali, né, no seu problema. Só que não para dar atenção ao problema, né? Então, achei interessante, né, o Luiz falando, né, dessa questão que todos os projetos ninguém quer parar para problematizar. No curso lá que eu dou há muito tempo de Design Thinking, eu sempre falo, cara, que a área que a gente vai demorar mais é problematização, porque as pessoas precisam compreender o problema antes de dar o próximo passo. Não adianta achar que precisa de algo. Você precisa pesquisar, conhecer, se aprofundar. E uma ferramenta muito prática que eu acho é o Five Whys. Ela pode ser usada em vários momentos da problematização. Ela pode ser usada depois de um mind map, depois de um mapa de afinidades. Ela pode entrar logo no início, sacou? O importante é ser consciente que você precisa se aprofundar. Eu acho muito legal essa visualização do Five Whys aí, que mostra que é uma ferramenta que ajuda você a aprofundar sobre o problema. Isso aí, cara. Assim, a ausência desse momento de problematização, cara, vai desencadear em vários problemas, né? Eu acho que o primeiro problema de não usar a problematização e não usar uma ferramenta, seja os cinco porquês ou outra similar, primeira cara, se você não entender o problema, o desencadeamento, o decorrer do processo, cara, você corre o grande risco de trabalhar em novas ideias, desenvolver soluções que não vão resolver nada. Por quê? Porque você não materializou o problema não ficou claro para todo mundo, você nem descobriu qual é o problema direito. Então, assim, a gente precisa problematizar antes de percorrer todo o processo, qualquer processo criativo, né? Seja design thinking ou não. E o segundo, cara, é o seguinte: até mesmo quando você chega em etapas como, por exemplo, a ideação, a prototipação, você pode chegar lá de uma maneira muito pobre. Porque como você não refletiu, você não estudou as minúcias do problema, as causas, dificilmente você vai ter um bom repertório de ideias para trabalhar. Você não vai ter insights.
esses insights não vão virar ideias e, consequentemente, você não vai chegar a soluções eficientes, né? Então, esse tempo que a gente utiliza, né, investe no início do processo, é justamente para garantir a eficácia e a eficiência desse processo, né, Cajá? Principalmente quando a gente está falando de processo criativo para inovação, que tem a ver com a colaboração, a coletividade, né? Se você não tiver um escopo bem definido do que é o problema, você não consegue gerar o engajamento para criar a solução. Então, assim, se eu falo que, cara, eu estou pensando em criar um aplicativo, sei lá, para fila, tem vários vieses envolvidos que cada pessoa pode estar pensando em, cara, eu quero um aplicativo mais rápido, eu quero um aplicativo com mais requisitos, eu quero um aplicativo que tenha... Enfim, cada um pode ter uma visão do aplicativo. Por quê? Faltou a visão do problema. Consolidar uma visão do problema assertivamente para que todo mundo pense igual, pense junto ali com um direcionador de o que vai resolver o problema do seu usuário. Eu acho muito legal quando a gente fala sobre... e determina, né, numa visão de processo, que a gente está na problematização, porque tudo que a gente faz, principalmente na cultura de inovação, utilizando design thinking, tem a ver com resolução de problemas complexos. Então, se eu estou pensando em resolver problemas complexos, eu preciso entender o problema, né? Então, assim, diante disso, é muito legal ter uma ferramenta que é muito simples de usar. Fala aí, Luiz, como tu utiliza essa ferramenta aí, para dar um start? Pois é, cara. Então, vamos lá. Primeira coisa que pode gerar uma certa dificuldade com as pessoas que estão usando, né? É porque ficar fazendo pergunta por quê, parece coisa de criança, né? E aí, na verdade, o que a gente quer é estimular essa curiosidade infantil que a gente vai perdendo ao longo da nossa vida. Então, é isso mesmo. É a gente mergulhar fazendo perguntas, perguntando porquês, né? Eu até deixei aqui, tem um slide, nesse próprio slide perdido, tinha um exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, imagina que você está querendo saber, você tem um problema. Por que as pessoas não inovam na minha empresa, no meu time, sei lá? Elas não sabem como inovar. Pô, beleza, mas por que elas não sabem como inovar? Então, você pega uma pista, né, ou pega, assim, uma manifestação que aconteceu, que tem uma carinha de problema, e traz ela para dentro desse funil, para o topo desse funil. As pessoas não sabem como inovar, elas não inovam porque elas não sabem. Essa primeira percepção, ela é muito superficial ainda. Então, vamos mergulhar, vamos para uma outra camada. E aí? Por que elas não sabem inovar? Aí podem surgir coisas como, por exemplo, elas não sabem, não é que elas não sabem como inovar, elas não sabem em que inovar. Já começa a ficar mais interessante, né? Então, as pessoas podem trazer pode ter uma ou mais respostas para esse porquê, né? Então, a gente vai já verificando, não é uma falta de habilidade, talvez seja uma falta de entender quais as melhores oportunidades. Será que é isso mesmo? Por que elas não sabem que inovar? E aí vem outra resposta, né? Elas, na verdade, não têm tempo para inovar. Porque para inovar você precisa fazer essa identificação de oportunidades. Então, a gente não sabe para onde ir. Então, por que elas não têm tempo para inovar? Elas não têm tempo para inovar porque elas não colaboram para inovar. Inovar sozinho, é praticamente impossível e muito mais difícil. Então, mas por que elas não colaboram para inovar? E aí, elas não querem correr o risco para inovar. Então, perceba o seguinte, só percorrer no caminho, esse caminho de entendimento e de mergulho no problema inicial já é interessante. E olha para a diferença da primeira frase para a última frase, né? Imagina que se a gente tivesse parado nessa superficialidade aqui, né? Não sabem como inovar. A gente daria talvez um treinamento, então, para ensinar as pessoas. Só que, na verdade, a gente estaria atacando o problema talvez equivocado, errado ou incompleto, né? Talvez um treinamento pode ser útil, mas adianta as pessoas treinarem sobre processos e métodos se elas têm um problema ali dentro do ambiente onde o risco não é algo tolerável? Então, olha a riqueza de insights, né, de informações que essa ferramenta traz para a gente, né, Cajá? Cara, e assim, como vocês veem, ela é prática, né? Eu estava pensando aqui num exemplo até mais, assim, digamos, comum, tipo, cara, eu não consigo emagrecer. Tá? Por que eu não... cara, porque eu como muita besteira. Mas por que você come muita besteira? Cara, porque eu sou muito ansioso. Cara, por que você é muito ansioso? Cara, porque eu vivo num ambiente de trabalho que me gera
muita cobrança e tal. Por que você está nesse ambiente de trabalho? Porque eu preciso de dinheiro. Você vai lapidando para entender que, na verdade, a questão do sobrepeso tem uma relação muito mais psicológica do que, sei lá, você não pratica esporte, você não faz uma dieta. Não, cara, você não tem um ambiente de segurança psicológica que te dê calma para você trabalhar bem e, assim, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, porque é um reflexo. Então, acho que quando a gente usa os 5 Whys, né, os 5 porquês, ajuda você a encontrar a causa raiz, né? E essa ferramenta é muito bacana porque você pode encontrar, em média, em 5 perguntas, tá? Você, quando for estudar mais aprofundado sobre a ferramenta, vocês vão ver que as 5 Whys, porque em média, em 5 perguntas, você chega à causa raiz. Mas talvez você possa precisar de um pouco mais ou um pouco menos. O importante é entender que esse aprofundamento sobre a visão de um problema ali que parece que ajuda a criar um viés mais assertivo. Foi o que o Luiz trouxe aqui nesse exemplo, né? Não sabe como inovar. O treinamento não. Em vez disso, a gente vai falar agora sobre a questão de ambiente seguro, para poder correr risco de inovar. Então, será que é criar um sandbox, criar um spin-off, criar um laboratório? É muito mais impactante do que dar um treinamento só de inovação. Dentro desse contexto que o Luiz falou, né? Onde a gente consegue se aprofundar e ser mais assertivo em como ajudar a inovação. Isso aí. Então, pessoal, por mais problematização e menos mesmice, menos soluções repetidas, então adote aí a ferramenta 5 porquês, porque ela parece simples, mas ela tem um grande potencial. Não, só para finalizar, é interessante vocês perceberem que hoje em dia a gente tem mais produtos que não solucionam nada do que pessoas resolvendo os problemas certos. Nossa questão não é mais ter a viabilidade para resolver os problemas. Está muito mais na assertividade de saber quais problemas certos a gente precisa trabalhar. Então, a gente espera ter ajudado um pouco mais aí com a ferramenta e com essa visão de processo, tá? Porque eu acho que essa ferramenta ajuda também você ser consciente do processo para inovar, onde você precisa entender o problema mais profundamente para ser assertivo. Isso aí. Já usou? Vai usar? Conta aqui no comentário, então. Bota um comentário seu, que a gente está doido para saber qual é a sua experiência aí com essa ferramenta. É isso aí, galera. Gente. Valeu! Até a próxima!